Sofre diariamente com críticas que parecem navalhas afiadas? Se sente emocionalmente indefeso e refém da aprovação alheia? Chegou a hora de blindar sua mente e conquistar a tão sonhada imunidade emocional. Neste vídeo vou compartilhar com você os ensinamentos de Epicteto, um dos maiores filósofos da antiguidade. Aplicando suas técnicas milenares, você vai descobrir como se tornar imune aos golpes emocionais causados por críticas, insultos e julgamentos tóxicos. Não deixe de dar o like e se inscrever para receber as próximas dicas. E assista até o final sem pular nada, pois cada detalhe pode fazer toda a diferença entre uma vida emocionalmente dependente e a verdadeira liberdade pessoal. Vamos juntos dominar a arte de neutralizar o poder das palavras e viver uma existência plena. Lidar com críticas e opiniões negativas das pessoas ao nosso redor é um desafio constante que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Desde a infância aprendemos a nos importar profundamente com o que os outros pensam sobre nós. Buscamos aprovação, aceitação e validação do grupo, e quando não as recebemos, isso muitas vezes abala nossa autoestima e senso de valor próprio. Essa preocupação excessiva com a opinião alheia é muito antiga na história da humanidade. Há registros de que já na Grécia Antiga os filósofos se debruçavam sobre essa questão, buscando entender de onde vinha essa necessidade de agradar os outros e que efeitos ela tinha sobre o indivíduo. O filósofo Epicteto, por exemplo, defendia que cada um deve buscar viver de acordo com a própria natureza, sem se deixar abalar por críticas ou tentativas de desestabilização emotiva. Epicteto argumentava que insultos e ofensas só nos ferem se permitirmos que isso aconteça. Na verdade, é o nosso próprio julgamento sobre a crítica que nos faz sofrer, não a crítica em si. Se conseguirmos encarar com serenidade e firmeza de propósito, logo observaremos que muitos dos que antes nos criticavam passarão a admirar nossa capacidade de resiliência e imperturbabilidade. O segredo está em exercer controle sobre nossos pensamentos, não permitindo que insultos alheios habitem nossa mente por dias a fio, envenenando nosso ânimo. Devemos proteger nossa psique da mesma forma que protegemos nossa casa, mantendo longe qualquer elemento que possa desequilibrá-la ou contaminá-la. Com treino e disciplina, podemos aprender a não nos abalar tão facilmente com palavras que a princípio pareciam tão ferinas e dolorosas. Outra lição importante é sempre agir de acordo com nossos melhores julgamentos, sem nos preocuparmos excessivamente com o que os outros possam pensar. Afinal, só nós mesmos conhecemos verdadeiramente nossas razões e intenções. Se estamos agindo de forma correta e justa, não há motivo para temermos o olhar exterior. E mesmo que interpretem erroneamente nossas atitudes, no final das contas isso diz mais sobre eles do que sobre nós. Devemos ter em mente também que ninguém pode realmente nos prejudicar sem nossa permissão. Insultos e difamações só têm o poder de nos ferir se nós permitimos. Portanto, a atitude mais sensata é armarmos nossa mente de paciência e encararmos com compaixão aqueles que nos julgam com ignorância. Pois eles próprios é que se ferem com tal comportamento irrefletido. Seguindo esses princípios antigos, mas ainda tão atuais, poderemos trilhar nosso caminho com mais serenidade, guiados pela luz da razão, e não pelas inconstantes opiniões humanas. Assim conquistaremos autodomínio e nos tornaremos donos de nós mesmos, livres das amarras emocionais que nos prendem à aprovação externa. Essa é a verdadeira chave para uma existência plena e feliz. Desde os primórdios, os sábios perceberam que não temos controle sobre o que as outras pessoas pensam e falam sobre nós. Por mais que tentemos, jamais conseguiremos dominar completamente a opinião alheia. Cada indivíduo tem sua própria visão de mundo, influenciada por inúmeros fatores subjacentes. Portanto, é inútil nos desgastarmos na ilusão de querer controlar a cabeça dos outros. O que realmente podemos controlar são nossas próprias ações e pensamentos. Quando recebemos uma crítica, o que irá determinar se ela nos afetará negativamente é o julgamento que fazemos internamente sobre ela. Se interpretarmos a crítica como uma ofensa pessoal, certamente nos sentiremos feridos e reagiremos mal. Porém, se fizermos um exercício de distanciamento e encará-la com serenidade, seus efeitos sobre nós serão nulos.
Por isso os estoicos ensinavam que insultos e ataques verbais só possuem o poder que lhes damos. Se respondemos com serenidade, mantendo firmeza em nossos propósitos e sem nos deixar abalar, logo observaremos uma mudança nos críticos. Isso ocorre porque a resiliência e o autodomínio geram respeito nas pessoas. Ao não revidarmos os golpes e mantermos nossa compostura inabalável, demonstramos uma força de caráter que desarma nossos detratores. Eles esperavam nos ver feridos ou desestabilizados, e ficam surpresos ao ver que suas palavras não encontram eco em nós. Portanto, é importante cultivarmos essa capacidade de encarar as críticas com distanciamento emocional. Não precisamos gostar delas ou concordar com seu teor, mas podemos neutralizá-las escolhendo não reagir com descontrole emocional. Em vez de querer controlar a opinião dos outros, controlemos nossas reações e assim ninguém poderá abalar nosso equilíbrio. Essa é uma lição antiga, mas essencial para vivermos em paz numa sociedade onde as críticas são abundantes. Se dependermos da aprovação externa, jamais encontraremos tranquilidade. A chave é nos tornarmos autossuficientes emocionalmente, guiados por nossos valores e não pela instável opinião humana. Assim poderemos trilhar nosso caminho com serenidade, imunes aos ventos da crítica. Assim como cuidamos da limpeza e organização da nossa casa, também devemos ter o cuidado de manter nossa mente livre da sujeira e do caos. Infelizmente, muitas vezes permitimos que insultos, críticas e pensamentos negativos ditos por outros contaminem nossa psique e nela permaneçam por dias, nos prejudicando. Precisamos exercer controle sobre nossos pensamentos, não dando espaço para que palavras dolorosas ditas no calor do momento se alojem em nossa cabeça. Elas podem parecer muito ferinas quando as escutamos pela primeira vez, mas com disciplina e treino mental podemos aprender a não as absorver tão profundamente a ponto de ficarmos pensando sobre elas por muito tempo. Assim como trancamos nossa casa e não deixamos entrar pessoas com más intenções, também devemos trancar nossa mente para pensamentos improdutivos que só nos fazem mal. Não precisamos reviver dias a fio uma ofensa que recebemos, dando poder a algo que no fundo não possui nenhum poder real sobre nós. Os estoicos ensinavam que devemos proteger nossa mente da mesma forma que protegemos nosso lar. Não permitimos que estranhos entrem em nossa casa sem nossa permissão, então por que permitiríamos que seus pensamentos negativos entrem em nossa mente sem filtros? Temos que exercitar nossa capacidade de controlar nossas ideias. Com treino diário, atenção plena e força de vontade, podemos aprender a não absorver tão facilmente críticas que num primeiro momento pareciam profundamente cortantes. Por meio da disciplina, chegaremos a um ponto onde insultos e julgamentos alheios simplesmente deslizarão por nós, sem conseguir penetrar em nossa psique protegida. Cultivar essa habilidade é essencial para vivermos numa sociedade cheia de opiniões diversas. Se não exercermos nosso poder de filtrar o que permitimos que entre em nosso íntimo, ficaremos à mercê dos ventos instáveis das falas alheias. A verdadeira liberdade virá quando conseguirmos controlar nossa própria mente, mantendo-a sob nossa guarda e longe das toxinas externas. Outro ponto de extrema importância é que na vida, inevitavelmente, surgirão situações nas quais precisaremos tomar decisões que poderão ser mal interpretadas ou criticadas por outros. Porém, não devemos permitir que o medo do julgamento alheio paralise nossas ações ou nos impeça de fazer o que acreditamos ser o certo. Cada um de nós conhece profundamente as próprias razões, valores e intenções que motivam nossas atitudes. Por mais que tentem, outros nunca conseguirão compreender verdadeiramente o que se passa em nosso íntimo. Portanto, suas interpretações sobre quem somos e por que agimos de determinada maneira sempre serão limitadas. Quando precisamos tomar uma decisão difícil, ao invés de ficarmos imaginando o que irão pensar de mim, devemos nos perguntar: estou agindo de acordo com meus princípios e valores? Se a resposta for sim, podemos seguir em frente com a consciência tranquila, sem medo do olhar exterior. Mesmo que alguns julguem nossas escolhas de forma equivocada, isso diz mais sobre eles do que sobre nós. A incapacidade de enxergar além da própria visão de mundo limitada é um problema do observador, não de quem foi observado com lentes corrompidas. Claro,
isso não significa que devamos ignorar completamente a possibilidade de estar errado. Uma dose de humildade e abertura a diferentes pontos de vista sempre é bem-vinda. Porém, isso não deve se tornar uma paralisia ou uma necessidade angustiante de aprovação alheia. Somos nós que temos de assumir as rédeas da própria vida e caminhar na direção que nos parece mais justa. Jamais conseguiremos ser genuínos se nossa bússola interior for abafada pelo ruído dos julgamentos externos. Confiar na própria voz interior é o primeiro passo para uma existência autêntica. Aqui eu reforço. Na vida, será inevitável que algumas pessoas nos critiquem, julguem ou ofendam de alguma forma. Porém, é importante ter em mente que ninguém pode realmente nos prejudicar sem nossa permissão. As palavras têm o poder que nós mesmos lhes concedemos. Se absorvermos profundamente uma crítica e permitirmos que ela fira nossa autoestima, então sentiremos dor. Porém, se encararmos as palavras alheias apenas como opiniões limitadas pela visão de mundo de cada um, elas não conseguirão penetrar em nossa essência. Uma analogia interessante é imaginarmos nossa mente como uma árvore. Podemos imaginar nossa mente como a raiz de uma árvore e nossas crenças como os nutrientes que absorvemos do solo. Assim como a árvore pode selecionar os nutrientes que melhor se adequam ao seu crescimento, podemos escolher quais ideias e influências externas permitimos que nutram nossas convicções. Não precisamos absorver tudo o que está ao nosso redor, podemos ser seletivos e cultivar apenas o que consideramos valioso e construtivo para o nosso crescimento pessoal. Claro, isso não significa fechar os olhos para nosso próprio potencial de melhoria. Uma dose de autocrítica e abertura para diferentes perspectivas é essencial. O mundo é amplo, amplie sua mente. Mas uma coisa é refletir com maturidade sobre um conselho, outra é se deixar abalar completamente por qualquer opinião alheia. Quando alguém nos critica por ignorância ou má intenção, podemos ter compaixão. Afinal, eles próprios se prejudicam nutrindo pensamentos tóxicos, se afundam na própria lama que produzem. Lamentar comportamentos ignorantes alheios só nos roubam a serenidade. O coração mais forte é aquele que não só recebe, mas também tem a oferecer. Portanto, é sábio continuarmos firmes em nosso caminho, guiados pela luz da razão. Assim como o sol permanece brilhando acima das nuvens, nossa essência permanece intacta, independente das tempestades passageiras de opiniões que possam querer nos abalar. Essa confiança interna é a chave para uma vida serena. Muito obrigado por terem assistido até o final. Espero que as técnicas estoicas tenham sido úteis para blindar sua mente e alma. Compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que também sofrem com críticas e precisam fortalecer sua resiliência emocional. Oferecer esse conhecimento transformador pode melhorar a vida de muita gente. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Em breve trarei mais ensinamentos valiosos para nos tornarmos donos da própria mente e encontrar a verdadeira paz interior. Ative o sininho para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Um grande abraço e até a próxima.